Olá! Hoje nós vamos continuar falando sobre seleção de equipamentos de refrigeração. Nós já falamos sobre carga térmica e capacidade de refrigeração nas aulas de cálculo de carga térmica. Já falamos sobre a concepção do sistema na parte 1 dessa série de seleção de equipamentos. Na aula passada, nós falamos sobre a escolha de unidade evaporadora e escolha de unidade condensadora, e hoje vamos falar sobre a escolha da válvula de expansão termostática. Vamos falar um pouquinho sobre as características físicas, alguns dados termodinâmicos que nós precisamos, e, enfim, particularidades do modelo nessa seleção. Bom, as válvulas de expansão termostáticas, elas existem em vários tamanhos de aplicação. Neste vídeo, nós vamos falar da série 2, que é uma válvula para múltiplas aplicações em ar-condicionado, transporte refrigerado, expositores refrigerados, câmaras frias e bombas de calor. Ela é uma válvula que tem um conjunto orifício intercambiável, então ela garante ali uma variação de aplicação de faixa de capacidade de refrigeração, e o superaquecimento dela é ajustável por meio do parafuso que vai apertar ou liberar um pouco a mola de ajuste. A construção dessa válvula, né, ela tem esse bulbo aqui na cor prata, né, de ácido oxidável, que deve ser localizado, instalado lá na saída do evaporador. E esse bulbo, ele vai balancear a força de pressão causada pelo fluido refrigerante na entrada da válvula e também pelo aperto feito ali no ajuste. Então, nessa imagem, fica mais fácil de nós entendermos que existe, né, a pressão, né, PB do bulbo, que é uma pressão que vai fazer uma força para baixo ali no diafragma, e vai ser equilibrado pela pressão da mola, que é feita pelo ajuste do parafuso da válvula, e pela pressão de evaporação, que é a pressão do fluido que está entrando ali no evaporador, quando é uma válvula de equalização interna. Quando é uma válvula de equalização externa, essa pressão do fluido é a pressão do fluido que está saindo do evaporador. Então, nesse equilíbrio de forças, quando a pressão do bulbo é igual à pressão da mola mais a pressão da evaporação, o diafragma não se movimenta. Se por acaso, né, eu aumento a carga térmica lá no evaporador e essa pressão do bulbo lá na saída vai aumentar, porque houve um aumento de temperatura lá na saída do evaporador, a pressão do bulbo fica maior e ela vai fazer que o diafragma se movimente para baixo para abrir a válvula, ou seja, liberando mais fluido para o evaporador. No caso em que a minha carga térmica diminui, então eu exijo menos troca de calor no evaporador, a temperatura lá na saída do evaporador diminui, logo a pressão do bulbo diminui, e ele vai, então, esse diafragma vai se movimentar para cima, fazendo com que a válvula se feche e liberando menos fluido para o evaporador. Uma característica bem marcante dessa válvula de corpo 2 é o fato dela ter essa saída de tubo de 1/4 quando ela é do tipo equalização externa, né? Se ela não tem essa saída de tubo de 1/4 destacado aqui na figura, ela é uma válvula de equalização interna. E qual a diferença, né, de aplicação das duas? Em geral, quando eu tenho um evaporador grande ou com distribuidor, eu vou ter muita perda de carga do fluido ao passar por esse evaporador. Então, para que este equilíbrio da mola, né, que a gente apresentei aqui para vocês antes, seja o mais verídico possível, esse equilíbrio do diafragma, é ideal, então, quando eu tenho grande perda de carga no evaporador, que eu utilize a equalização externa. Então, essa pressão aqui do evaporador vai ser dada pelo fluido que está saindo do evaporador, não do fluido que está entrando. As características termodinâmicas que a gente precisa conhecer para fazer a escolha dessa válvula de expansão é, primeiro, o fluido de trabalho que eu estarei utilizando, qual é a temperatura que esse fluido vai evaporar, a capacidade de refrigeração desejada e deve-se prestar atenção nas indicações do fabricante no catálogo do produto. Então, um exemplo de catálogo do fabricante, né? Esse tipo de válvula do corpo 2, ela vai ter dois
duas partes que a gente precisa analisar. Uma é o corpo da válvula, que vai ter ali, né, ele vai chamar de válvula, né, como elemento termostático, e a gente vai ter ali a opção para diferentes fluidos refrigerantes. Então, cada fluido refrigerante vai ter um tipo de válvula diferente. Então, observe, né, o R22, eu tenho ali a designação da letra X no final, o 134, a letra N, o 404A, a letra S. Então, para cada fluido refrigerante, eu vou ter um tipo de corpo de válvula. E é importante prestar atenção nisso, por quê? Porque o fluido que está dentro do bulbo, que vai fazer o equilíbrio de força lá no diafragma para abrir ou fechar a válvula, ele está calibrado para o fluido refrigerante que o fabricante indicou na tabela. Então, é importante não trocar o uso, né? Se a válvula foi feita para o 404, usar ela para o 404. Se ela foi feita para o 134A, usar ela para o 134A. Além disso, observa que quando nós não temos aquela letrinha E no código, né? Então, por exemplo, ali, ó, TN2, eu não tenho a equalização de pressão, né? Observa ali que eu tenho um risquinho ali na coluna equalização de pressão. E quando eu tenho aquele E, né, o TES2, por exemplo, eu tenho ali a indicação da equalização de pressão de um quarto. Ele está se referindo justamente àquela figura ali no começo, aquela saída ali de um quarto da equalização externa. Então, para nós não esquecermos, quando aparece a letra E no tipo da válvula, está indicando que é uma válvula de equalização externa. E ela vai ter aquela saída de um quarto de polegada para fazer essa ligação lá na saída do evaporador. A segunda parte que nós precisamos especificar é a parte do conjunto do orifício, que está relacionada à capacidade de refrigeração que aquela válvula vai atender. Então, uma coisa importante que nós devemos observar é a capacidade informada nessa tabela, e aí está nas letrinhas pequenas ali ao final da tabela, ela foi baseada numa temperatura de evaporação igual a -5 para a faixa N e uma temperatura de evaporação para -30 para a faixa B. Considerando nessas duas situações uma condensação de 32 graus e uma temperatura do refrigerante à frente da válvula, né, de 28 graus Celsius. Então, é importante a gente tomar cuidado que para não confundir, né? Então, se eu estou falando de uma evaporação mais alta, mais próxima de 5 graus positivos, eu vou olhar para as capacidades informadas nessa primeira parte da tabela, na faixa N. Se eu estiver olhando para a questão de congelados, uma temperatura mais próxima ali de -30, eu vou avaliar a capacidade para a faixa B. Bom, então avaliando aqui, né, na faixa N, a gente teria aqui a capacidade nominal, né, então ele está informando em toneladas de refrigeração para 5 tipos de fluido refrigerante, e depois também a capacidade nominal em quilowatt, né, então e nas duas unidades de medida de capacidade de refrigeração. Tanto na faixa N faz isso, como também na faixa B, né, agora para menos fluidos refrigerantes, mas primeiro em TR e depois em quilowatt. Vamos olhar um exemplo para ficar mais fácil de entender essa aplicação. Então, se eu tenho um fluido refrigerante R134A, calculei carga térmica, verifiquei que a minha capacidade de refrigeração desejada é de 1,4 kW e eu vou ter uma temperatura de evaporação de 5 graus, né, sendo que eu sei que o evaporador é pequeno, sem distribuidor, e eu vou buscar agora a minha válvula de expansão. Então, essas informações, né, do fluido refrigerante vai delimitar já qual linha ali eu vou olhar aquela parte do corpo da válvula. E o fato dele ter informado que é um evaporador pequeno, sem distribuidor, significa que eu posso escolher uma válvula de equalização interna, né? Tudo bem, na válvula de equalização interna, nas aplicações de equalização interna, tudo bem eu indicar uma equalização externa, o contrário não pode, né? Quando é necessária equalização externa, eu não posso usar equalização interna. E agora a parte do conjunto do orifício. Então, veja, a gente está numa evaporação de 5 graus positivos. Então, eu estou exatamente na faixa N. E é ela que nessa parte da tabela que eu vou avaliar. Então, eu vou primeiro, né? Eu tenho uma capacidade nominal em quilowatts, então eu vou olhar na região de quilowatts. Eu tenho o fluido 134A e eu vou buscar a capacidade que eu desejo, né? Lá no meu enunciado, eu tinha que a minha necessidade era uma capacidade de refrigeração de 1,4 kW. Então, quando eu venho aqui na tabela, essa opção, né, de 1,8 é a próxima maior, e vai informar, então, que é um conjunto de orifício número 1.
Então, a solução dessa primeiro exemplo seria uma válvula TN2, orifício número 1. Agora, um segundo exemplo, né? Eu vou ter um outro fluido refrigerante, o 404A. A capacidade de refrigeração desejada é 5,4 kW. Estou evaporando uma temperatura bem mais baixa, a menos 25 graus, e eu tenho um evaporador que utiliza distribuidor. Então, na primeira parte, corpo da válvula. Busco para o fluido refrigerante, vai ser ali uma TES 2. Por que de equalização externa? Porque eu estou falando, né, que vai ter um distribuidor ou é um evaporador muito grande, vou ter grande perda de carga, preciso da equalização externa. E agora a parte do corpo da válvula, conjunto do orifício. Então, lembrando ali, né, que a minha capacidade é 5,4 e a evaporação é menos 25. Então, eu vou olhar essa segunda parte da tabela, que foi feita para uma evaporação muito mais próxima da que eu tenho, né? Menos 30 é muito mais próxima de menos 25 do que mais 5 positivo. Então, é nessa segunda faixa que eu vou avaliar para a capacidade nominal em quilowatts para o fluido refrigerante 404A. E aí, como eu desejo uma capacidade de 5,4 kW, o tamanho ali que vai ser adequado é o, o orifício de tamanho número 5, né? Que ele fornece ali uma capacidade nominal de 6 kW. Observa como é importante avaliar, né? Então, a solução, né, é TES2, orifício número 5. Observem que, se eu não prestasse atenção nessa questão da faixa de operação, né, da tabela, eu acabaria escolhendo uma válvula de um conjunto de orifício menor, né? E eu acharia que estaria atendendo, mas na prática, esse é o orifício número 4, e subdimensionando a válvula para o meu sistema. Então, para esse exemplo, né, o correto é olhar na faixa B a capacidade ali para 404 e buscar, então, o conjunto de orifício maior, né, o número 5. Essa é a solução, então, do nosso segundo exemplo. Bons estudos e até logo!